Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel. Quinta parte do portal da Universidade da Fé do Tânia. Então, explicamos longamente que o mundo é criado com dois poderes que fazem um equilíbrio. O poder divino, que compartilha a sensação de existência para o ser, e o poder que molda que essa sensação não vai ser uma sensação de existência infinita, sem começo, todo-poderosa, e sim, vai se sentir existência concreta e ao mesmo tempo, paradoxalmente infinita, ao mesmo tempo limitada, pouco poderosa, enfim, todas as limitações. E nós não entendemos nem como Deus nos partilha a sensação de existência absoluta, assim como não sentimos como Ele existe sozinho, e não tem nada que faz Ele existir, existe automaticamente, naturalmente. Também não entendemos como Ele molda a nossa existência. Molda a sensação que nós sentimos para que seja concreta por um lado e passageira por outro. Sobre isso falaram os sábios, que no início surgiu no planejamento de Deus criar o mundo com severidade. E viu que o mundo não tolera, então misturou ali um equilíbrio de severidade e misericórdia. Isso aqui é explicado longamente em outros discursos do Hassidut, que se o mundo fosse criado apenas com severidade, o serviço a Deus teria que ser feito com extremo esforço. Então foi, digamos assim, tem o prazer divino em um serviço com extremo esforço, um serviço extremamente perfeccionista, meticuloso, que não aceita menos do máximo. Mas o mundo não podia ser criado assim. Por quê? As tentações seriam demais e qualquer caída seria fatal. Ou, por contrapartida, as tentações não seriam toleradas, quer dizer, contraria o livre-arbítrio, digamos assim. Se você foca o prazer divino apenas na questão de perfeição do serviço a Deus da criatura, então ela não tem livre-arbítrio mais. Vai ficar óbvio e transparente que aqui se faz, aqui se paga imediatamente. Ou a pessoa seria puxada tão extremamente que já o livre-arbítrio não seria pela metade. A maior chance dele sucumbir a uma tentação extrema. Quer dizer, para tirar o máximo de uma pessoa, tem que fazer uma tentação que a maioria vai sucumbir, só poucos vão tolerar. Não é um equilíbrio de livre-arbítrio, que escolhe entre coisas praticamente iguais, digamos assim, no início da corrida. Depois cada um abre suas tendências e acaba, às vezes, piorando a sua situação com seus vícios, se fragilizando, ou melhorando. A pessoa serve a Deus no início da corrida, deveria estar no equilíbrio, fazendo escolhas iniciais entre prazeres iguais, atividade e materialismo, digamos assim. Depois ele assume tendências e aí depois fica mais fácil ele seguir a tendência que ele começou, seja boa ou mal. Mas tem o prazer em mundo de perfeição, que elimina qualquer coisa imperfeito. Isso é um mundo de severidade. Mas o mundo que realmente Deus quis não foi esse. Tem o prazer nesse aspecto, mas não é esse que Deus escolheu. Escolheu um mundo de equilíbrio, de misericórdia por um lado, e severidade por outro. Então tem chance de fazer chuva. Tem um julgamento qual será a tentação que a pessoa vai ser sujeita. Não vai ser uma tentação extrema. Tem prudência, com misericórdia tem prudência com as limitações da criatura. E se tira dele, digamos assim, parcelado o esforço. E é uma grande vantagem aquela pessoa que consegue realmente servir a Deus com perfeição, que aí ele inclui em si também o livre-arbítrio e também a perfeição que gera um prazer do tipo que seria se o mundo fosse criado somente pela severidade. De qualquer maneira, a questão do equilíbrio. Deus não criou o mundo apenas com um fator, e sim com dois fatores. Aqui ele explica, a coisa mais intensa que temos de misericórdia é revelação divina. Através de justos, pessoas justas, que as almas não estão escurecidas. Então você vê uma pessoa e você sente, e ela reza por ti também, e você sente também nela, que a alma divina dela está exposta, quer dizer, ela sente a presença de Deus como algo concreto, e o mundo somente como derivado, somente como sente a Deus como o fator principal, concreto, e o mundo como
um efeito apenas desse fator. E milagres maravilhosos que tem na Torá também. Acontecimentos que a Torá revela, o poder da Torá muda a natureza. Se ali está escrito uma coisa, aquilo deve acontecer. E se Deus deseja uma situação, uma mitzvah, deve haver contexto para aquela mitzvah acontecer. Por mais milagroso que seja a situação. Então, revelações divinas, através de milagres históricos, e através de justos que são uma pessoa milagrosa, a sua consciência é milagrosa, ela entende e sente coisas que nós não sentimos, pessoas simples, com alma escurecida, para que nossa alma tenha... Nós temos os operários do livre-arbítrio. O justo, capaz que ele faça escolhas, mas não são escolhas tão pesadas como as nossas. Porque ele não está tão afundado na escuridão desse mundo. Ele está aqui para nos ajudar. Acaba que os milagres e as pessoas iluminadas que Deus plantou em cada geração ajudam o mundo, as pessoas, são os lembretes, certo? Eu sou de um povo, eu tive milagres, eu acredito na Torá. E aconteceu historicamente milagres, então tem uma prova concreta de que o mundo não é somente aquilo que se vê. Consequentemente, eu tenho que conter meus desejos para servir aquele meu Deus que me tirou do Egito, que me trouxe a Sinai, que fez as pragas, que tirou diante de nós grandes nações em vários momentos, etc, etc. São os milagres que repercutem em nossa mente e nos ajudam a respeitar aquilo que tem que ser respeitado e conter nosso instinto material animalesco. E se não dá conta, Deus planta na geração justos, pessoas que têm uma alma que sente que a divindade é o principal e o materialismo é só uma derivação. Preocupadas com o povo escurecido e tentam fazer o que podem para chamar sua atenção, aproximá-los, incentivá-los, empolgá-los e ensinar eles caminhos de como servir a Deus. Por exemplo, o autor do Tânia, para mim, é um justo como esse, com certeza. Para todos os Hassidim assim é. Uma pessoa a quem Deus incumbiu de ensinar como servir a Deus com amor e temor. Como sentir que Deus é algo concreto. Como usar a meditação mental para mudar nossos valores. E mudar o ritmo de batida cardíaca na reza. Ou na hora de fazer uma mitzvah, que tem que ser feita com alegria e com reverência a Deus, que está presente ali. Então isso a gente tem que saber, que tem que estar perto do tzadik da geração. Porque ali tem a janela que Deus plantou para nós não cairmos nas tentações da geração, que são difíceis. Quanto mais difícil a geração e as suas tentações, mais intenso será o justo ali presente para ajudar as pessoas. Porque tem que considerar, Deus não nos incumbe de uma coisa que a gente não consegue superar. Então sempre vai ter as forças para superar as tentações a qual estamos sujeitos. Só que temos que procurar, sinceramente, e não negar ajuda. Se nós negamos a ajuda, então é uma situação de um tolo que joga fora o prêmio que lhe é dado, que lhe é concedido. Então, continuando aqui no texto. Sobre isso falava no Zohar, que também na santidade suprema existe um equilíbrio, denominado direita e esquerda, generosidade bondosa e severidade meticulosa exigente. E os dois lados do equilíbrio são criações e manifestações divinas. São Deus Todo-Poderoso escolheu o poder da generosidade para fazer o equilíbrio de um lado e o poder da severidade exigente do outro lado, para contra-equilibrar a generosidade misericordiosa. E os dois são, na origem, algo que supera a nossa capacidade de entender. Tem o termo divindade. O termo divindade representa um poder divino que age em nome de Deus. Não é uma sensação de criatura, é uma sensação de agir em nome de Deus e reconhecer sua grandeza, mas agir somente de uma forma definida. Quer dizer, uma ação definida em nome de Deus, abstrato, concreto, abstrato, absoluto, inclusivo e, portanto, indefinido. Quer dizer, a ação é definida. Então é chamado divindade e não o divino. O divino é o todo. E divindade é uma manifestação, um
uma ação direcionada que já tem definições. E ao mesmo tempo ela se sente parte do divino. Então é o efeito que conhece o seu fator, digamos assim. E age em nome do fator. Então ele não se engrandece como uma criatura que acha algo separado, que existe sozinho, que nem nós sentimos. Uma coisa divina, ela sente parte do divino. Mas ela não se sente o divino todo. Ela se sente uma ação isolada, agindo em nome do divino. Que o mundo da emanação é praticamente o setor disso aí. É onde começa a evoluir a criatura. Então começa, primeiramente, uma ação divina definida. Depois vem uma criatura que se acha separada de Deus. E, obviamente, ela também tem que ser bem definida. E não inclusiva. A criatura é só uma parte dos poderes. Né? A criatura não sente o Criador. Ela sente um poder definido. Um conjunto de poderes que age e que se sente independente. Porque não conhece o fator que cria ele a cada momento. No mundo da emanação, conhece sim o fator. Ainda não há o esquecimento e o escurecimento ali. Por isso é um mundo elevado, chamado parte dos mundos infinitos, porque ele conhece a infinitude da coisa. E ali, como age em nome de Deus infinito, então a generosidade é infinita em potencial. E a severidade é infinita em potencial. Na criatura, não. A generosidade e a severidade da criatura sente-se separada do Criador e não vai ir até o fim. Vai ir até onde foi decretado que a criatura consiga levar essa generosidade adiante ou essa severidade adiante. Isso aqui é o termo divindade, importante entender. Então, em todos os ambientes de criação tem equilíbrio, que é denominado direita e esquerda, direções, uma dualidade, digamos assim. E mesmo ao alcance de Moshe Rabbeinu, aniversário da memória, em sua profecia, não conseguia sentir a situação que acontece no mundo da emanação, essa situação completamente divina, somente como o mundo da emanação usava uma roupagem do mundo da criação. Senão Moshe deixaria de ser uma criatura, deixaria de sentir sua existência como criatura. E Moshe era uma criatura que tinha que juntar, sentir um pouco do divino e um pouco do terrestre. Então tinha que ter uma roupagem na profecia, para que não se sinta completamente divino e esqueça que ele é parte da criatura, da criação. Inclusive, a roupagem veio dos graus mais inferiores do mundo da criação, chamados Netzachot e Yesod, como explicado no portal da profecia, que realmente foge da nossa capacidade, que é estudo elementar aqui, de entender esse assunto. Só temos aqui um endereço cabalístico da profecia de Moisés. Sabedoria da emanação em roupagem de vitória, glória e fundação de criação. Isso que Moshe alcançou em vida. A recompensa dos justos, aqueles que fizeram mitzvot na terra e depois falecem, a sua alma no paraíso, o que ela sente? Também ela sente a energia divina, a luz, que se expande dessas duas virtudes, generosidade e severidade. E essa luz alimenta, concede prazer e felicidade para as almas dos justos que se ocuparam com Torá, nesse mundo, com estudo, somente para cumprir a ordem de Deus, somente para trazer ao mundo o efeito que Deus quis, e não por interesse de se engrandecer. Existe estudar a Torá por interesse. Isso não é digno de ser recompensado, senão tem que ser uma causa de vergonha. Pegar uma coisa divina e usá-lo por interesse minúsculo de criatura egocêntrica. Mas o justo perfeito que realmente usou a Torá como Deus quis, só por aquilo que Deus quer, quando falece, ele sente o prazer divino, ele partilha. Ele tem o prazer de sentir uma parte do prazer divino e com isso ele fica feliz, porque ele ama a Deus intensamente. Então também na Torá tem esse equilíbrio permitido, generosidade, expansão da generosidade. Da forma que Deus permite que as pessoas existir e ser benquistas, tudo isso vem da generosidade.
Então, quando Deus fala, faça tal coisa, eu vou te amar naquele momento. É generoso, é muito generoso essa oferta. Quando Deus diz, evita tal coisa, porque me despreza tal coisa, e eu te punirei se você faz tal coisa. Isso é uma expressão da severidade meticulosa e exigente de Deus. Na Torá tem os dois lados. Na linguagem do Midrash, na expansão dessas duas virtudes, se expande um firmamento, ou seja, uma sensação que embrulha, que envolve, que nem o céu envolve a terra, as almas que estão no paraíso supremo. E esse firmamento é chamado o segredo da Torá, e nele está incluído 22 setores, são as 22 letras da qual a Torá é formada. Como está escrito, da sua destra foi dado um fogo de lei para eles. E desse firmamento pinga o orvalho. Tudo isso aqui são metáforas, tá? Que exigiriam um aprofundamento para interpretar. Que alimenta as almas. E qual é o alimento das almas? Consciência. Conhecer cada vez mais profundamente o segredo das 22 letras da Torá e suas composições. Compreender mais profundamente e sentir mais profundamente qual é o grande prazer de Deus em cada mitzvah feita. Que esse firmamento é o segredo da consciência. E a Torá é o alimento das almas no paraíso, Gan Eden, jardim de Éden. Alimento, quer dizer, penetra o íntimo. E as mitzvot são vestimentas, que também dão prazer e honra. Como tudo isso aqui é explicado, é detalhado no Zohar, Parashat Vayakhel, página 209, 210, e no Arizal Letz Chaim, portal 44, capítulo 3. Então, assuntos metafóricos eu pretendo não estender muito aqui, prefiro ficar no elementar, que o que importa para nós é servir a Deus. Vamos apenas que tudo que você faz aqui causa prazer em Deus, e quando a pessoa sai desse mundo e vai para outro mundo, todas as coisas boas que ele fez voltam a acontecer na sua recepção de novo, e ele partilha no prazer divino naquilo que ele fez, que é um prazer tão intenso que vale a pena qualquer tipo de sofrimento que o inferno possa proporcionar para sair de lá e vir no paraíso. E é muito diferente dos prazeres terrestres, que aqui, por maior que seja o prazer terrestre, a pessoa jamais irá aceitar prazeres se vai custar sofrimentos intensos. Mas existem prazeres divinos tão intensos que, por mais sofrido que seja, se desvencilhar dos vícios mentais, dos vícios sentimentais, que isso que é inferno, é um lugar de intensa vergonha, de intenso sofrimento espiritual. A metáfora é comparada com os sofrimentos físicos, mas não tem corpo ali. Então tem que entender que o inferno, o Geinom, é um sofrimento da consciência, psicológico. E pensando bem, até aqui na Terra também, o sofrimento psicológico de uma doença, talvez seja pior até no campo de concentração. O lado psicológico às vezes é pior do que o lado físico. Você pode ver que quem estava firme e forte na sua cabeça, mantinha o otimismo, sofria menos e sobrevivia muito mais. Quem se entregava, e até hoje quem se entrega no hospital, se entrega dentro da cabeça da pessoa, dentro do coração da pessoa. Então, quando se perde o corpo, fica somente a parte espiritual e sofrimento, e é muito dolorido, porém é passageiro, não é infinito, porque a questão é que o pecado é o estado de espírito que a pessoa alcançou com seus vícios. Valorizar tal coisa, estar mergulhado em tal coisa, e não valorizar coisas divinas, não se aproximar elas. Então, se tem que se desvencilhar disso, é difícil admitir os erros. O ambiente é como se estivesse em público, e a vergonha é grande, e tem ali os advogados que explicam e a magnitude da vergonha ou do sofrimento, tristeza, desperdício de oportunidade, enfim. Não é minha função ficar descrevendo isso. Mas a questão é temer realmente um sofrimento intenso, que se fosse na Terra a pessoa jamais aceitaria por qualquer custo. Mas como ali o prazer que vem depois é realmente um prazer tremendo, divino, uma coisa indescritível, então vale a pena qualquer sofrimento para chegar ali no final da jornada. Por isso, quando faleceu um sábio revoltado,
os sábios, os companheiros dele, falavam assim: vamos rezar para que deixem ele entrar ele nem entrou no inferno, deixaram ele na sala de espera. Vamos rezar para ele sofrer, para que no final das contas ele possa ter o grande prazer. E daqui a gente aprende que é um prazer tão intenso que vale a pena qualquer sofrimento infernal, desde que consiga chegar no prazer no fim das contas, que realmente é uma situação interessante, que aqui na Terra não existe. Até aqui o Tânia desse dia 15 de Sivan.